Olá pessoal, bem-vindo ao canal Psicoanálise. Hoje eu vou fazer um vídeo curto, né? Só para aparar umas arestas, vamos dizer assim, nas ideias sobre o narcisismo, né? Porque tem muita gente divulgando sobre o narcisismo, né? E eu quero dar a minha visão, né? Dentro da formulação da psicanálise relacional, né? Que é uma das linhas da psicanálise. Então, uma visão psicanalítica, né? Da psicanálise relacional e da teoria da gangorra, né? Que é a teoria que eu formulei, que tem essa fórmula da mente, tá ok? Tem um pessoal que fala, assim, normalmente, que até dentro da psicanálise, né? Que o narcisismo seria uma fase de desenvolvimento. Isso aí foi uma ideia bem original do Freud, né? Quando ele escreveu na introdução ao narcisismo, né? Hoje já não é tão considerado como o narcisismo como uma fase. Dá a impressão que o narcisismo se desenvolve ali na idade infantil, né? Do bebê para a infância, e depois ela é superada e já não se fala mais nisso, já não teria isso, né? E hoje já está por terra essa ideia, né? O narcisismo não é uma fase de desenvolvimento. Na visão, como disse novamente, né? Da teoria da gangorra, né? Ela é uma estrutura. O narcisismo é o que estrutura o inconsciente, tá? Então, o inconsciente é estruturado pelo narcisismo, que é um campo de ação afetiva, tá? E então quer dizer que esse inconsciente ele tem essa característica, ele é movido pela energia, pela libido de cunho narcísico, né? Que seria a energia que circula entre o ego e os objetos. Tá? Então, só para deixar isso mais marcado, né? O narcisismo não tem uma fase, não é superado, ninguém está livre, ninguém está fora do narcisismo. Todos nós somos narcisistas. A diferença é o grau, como mostra aqui na gangorra, né? A diferença do narcisismo é o grau. Uns têm uns grau mais, vamos dizer assim, normal, né? Mais sadio, e outros um grau mais elevado que se torna patológico. Tá ok? E hoje então vivemos assim uma era assim, de muitas patologias narcísicas, né? Isso está todo mundo constatando, né? E aí temos muitos problemas psicológicos, né? E disputas narcísicas. Eu vejo isso como quem diz assim, devido à característica da evolução, né, cultural, normalmente, né? Como a mulher ela era um pouco presa em relação ao homem durante os tempos, né, os tempos passados, né? Existia uma margem de espaço para ela se soltar mais, e é o que está acontecendo, né? O feminismo permitiu que a mulher se soltasse mais, saísse assim mais do domínio do homem que era tradicional, né? O domínio assim mais patriarcal do homem, né? E o problema é que agora está sendo levado para uma situação que o feminismo que pregava os direitos iguais como homem, hoje para ele já é pouco, né? Para o feminismo isso já é pouco. Eles estão querendo, elas no caso, né? Elas estão querendo uma dominação, querem uma inversão. E nisso que acontece? Entre essas disputas narcísicas, né? E a grande problemática narcísica que está ocorrendo nesse tempo, né? Principalmente no perfil das mulheres, que são os seres assim, mais emotivos que o homem, né? A mulher é sabido que ela tem um domínio, ela tem um trabalho mental mais ligado aos afetos, às emoções, do que a lógica e a razão, que é um domínio um pouco mais desenvolvido, mais explorado pelo homem, tá? Então hoje nós temos muitos transtornos de personalidade narcísica, né? E como é que é classificado o transtorno de personalidade? Né? Como eu disse, todos nós somos narcisistas, a diferença é de grau. Então ninguém está fora. Né? A diferença de quem tem transtorno de personalidade narcísica, meio complicado falar essa palavra aí, é devido ao fato que é uma situação onde há sofrimento. Né? É um sofrimento, uma própria pessoa que tem esse transtorno, né? Que é encoberto por ela, tal, né? Não é declarado, não é assumido, né? E assim como para quem entra em relacionamento com uma pessoa que tem esse transtorno, né? E o prognóstico não é muito agradável, porque como ele não é uma doença, né? A doença normalmente tem uma cura, se espera uma cura, mas não, isso é um tipo de desenvolvimento afetivo que ocorreu na infância, né? Então esse é o grande problema de quem tem essa síndrome aí do transtorno de personalidade narcísica, né? E aí as causas do transtorno, né? Tem dois cunhos, duas fases, né, que pode gerar isso, né? Seria o genético, né? Que segundo experimentos, né, já foi feito, né? De ressonância magnética, tal, esses trabalhos que o pessoal usa muito das máquinas para poder medir, né? Ou como diz assim, a área do cérebro que está sendo afetada, que está
que está sendo ligada em certas situações, né? E detectaram que na ínsula esquerda anterior seria o campo que as pessoas que têm o transtorno de personalidade narcísica têm uma deficiência, que seria assim, não funciona bem, tá ok? Então esse é uma das ideias que é levantado para dizer que ele tem um cunho genético. Então seria assim meio que biológico, meio orgânico, né? Uma das causas para essa situação. E o outro seria o ambiental, que já é bem batido, bem conhecido, né? E aí seria o que o ambiental? As crianças, o bebê criado por pais, né? Manipuladores, narcisistas, que causam descompensação ali para a criança, né? É uma questão de elogio excessivo também, deixa o narcisismo meio que bombado, né? Para a mentalidade afetiva da criança, né? Críticas excessivas também, né? Causam um rebaixamento ali na área que eu vou mostrar aqui depois pela gangorra aqui direitinho, né? E também temos abusos na infância, que também seria outro causador, né? E cuidados inconstantes, aquela mãe que não tem uma frequência assim mais normalizada. Tem hora que atende o bebê, atende a criança, outra hora não, então fica naquela vai, não vai, vai, não vai. Então isso causa uma certa ansiedade, né? Uma certa problemática para a mente, né? Narcísica inconsciente, né? E um apontamento que falaram que eu vi em vídeos, né, o pessoal comentando que a TPM é mais frequente em homens. Isso eu achei até interessante porque a minha teoria vai dizer por que a TPM é mais frequente em homens, né? E então, resumindo, a cultura narcísica que vivemos no nosso tempo, né, cria patologias narcísicas, né? Nós vivemos numa era, como já tem uns documentários falando disso, todo mundo está levantando, né, que hoje a sociedade está vivendo assim um estímulo, né, e um afloramento de muitos aspectos ligados ao narcisismo. Tudo está girando em torno ao narcisismo, tá? Então isso aqui seria só os apontamentos que eu colhi para poder embasar o vídeo, né? E a minha ideia agora é mostrar para vocês aqui, ó, na gangorra, né, querendo dizer isto, né? O TPM, pegando lá pelo final aqui que eu já comentei, TPM é mais frequente nos homens. Por quê? Transtorno de personalidade narcísica. Como eu falei para vocês já em outros vídeos, quem não me acompanhou, espero que veja uns vídeos anteriores para completar a ideia, né? Na R4, aqui é uma relação, né, que é o complexo de superioridade. É aqui que a grande carga do narcisismo se aloca, né? Então, uma situação da gangorra mais tranquila, mais suave aqui, né, seria um narcisismo considerado normal, útil, né? E é uma situação que todos nós temos. Todos nós temos essa posição aqui, tá ok? Agora, como disse, como é uma situação que ele pode escalonar, o narcisismo escalonar, ir subindo, né? Quanto mais ele sobe aqui, ele vai ficando mais, vamos dizer assim, patológico. Então, aqui explica por que o homem tem mais transtorno de personalidade narcísica. Por quê? O homem já é freguês, já é habitual, vamos dizer assim, na sua mente inconsciente, ele já vive nesse campo aqui. Esse campo do homem já é muito mais ativado do que da mulher. Que a mulher, né, sempre foi mais aqui na R3. A mentalidade da mulher é uma mentalidade afetiva. Então sempre foi mais na R3 aqui, que é o complexo de igualdade. A mulher sempre esteve mais aqui. Então a frequência da TPM está explicado aí, que já deu nas pesquisas, por que o homem é mais afetado por isso. Porque ele já está na posição ali. Se ele já é nessa posição e ele já é cobrado para que ele, né, seja um homem, vamos dizer assim, de valor, de poder, né, que é até bruto, vamos dizer assim, então ele já está num grau assim, já meio que problemático, né, já patológico. Então essa patologia já é esperado que apareça mais para o homem mesmo, devido a isso. Devido a ele ser um ocupante tradicional e fortemente carregado aqui na R4. Tá ok? Então isso uma demonstração que a fórmula consegue explicar, né, por que isso acontece. E aí voltando, como eu disse, né, todos nós somos narcisistas. Por quê? Porque nós temos aqui a R2, que é uma posição narcísica também. Tá? Essa posição R2 aqui é um narcisismo onde o ego sofre, porque ele se vê numa condição inferiorizada. No R2, complexo de inferioridade, o ego em si, ele se vê numa posição de dependência, né, de falta, né, e o desejo que o coloca em relação com o objeto. Né? O objeto aqui é qualquer coisa que não é o ser. Né? Tudo que não é o ego é objeto. Né? Inclusive outra pessoa aqui, né, nessa situação. Tá ok? Então isso aqui demonstra que essa posição também é narcísica. Por quê? Porque o ego, ele vê tudo a partir dele. Ele é o ponto de referência. Tá? Como diz
como já falei em vídeos anteriores, né? O homem é a medida de todas as coisas. Então aqui o ego se mede perante os objetos. Então isso é uma posição narcísica também que todos nós temos. Todos nós temos essa marcação. E aqui, como fala nas causas do narcisismo, do transtorno de personalidade, tudo que é negativo vai estar acontecendo aqui, né? Como no caso aqui dos pais manipuladores, né? O elogio excessivo vai funcionar aqui na R4. Olha. Os pais que são manipuladores, que criticam, estão ativando, estão causando aqui um rebaixamento nesse ego aqui, né? Levando ele para uma condição mais crítica. Então isso aqui fica super penoso, muito problemático para a criança, para a mente consciente infantil lidar, né? Fica uma carga muito pesada, muito angustiosa, muito ansiosa, tá? Então como diz, se cria uma neurose aqui. E para se defender dessa posição, normalmente se pula para R4 aqui, pela questão da imaturidade e tal, né? Não se vê normalmente aqui para R3, né? Porque quando a coisa está muito grave, muito forte, a tendência é tentar pular para ativar R4 com mais energia, para poder compensar justamente essa posição, tá? Então tudo isso que é de tratamento negativo vai se refletir nisso. Por ser uma questão aqui muito complicada, muito penosa, ele já tende a pular para R4, tá ok? Então isso já faz o quê? Já faz com que o narcisismo já fique numa posição aqui já meio que patológica, tá ok? E ao passo aqui que na R3 é uma posição que quando se tem uma relação de gangorra aqui mais tranquila, com pais, né, pai e mãe, né, tratando bem a criança, ela não se estabelece tão forte, a carga não é tão penosa, não é tão problemática. Então a criança pode sair dessa posição e vir para cá. Aqui ela se liga ao objeto, ao pai, à mãe, a tudo que interessa para o ego. Então é uma posição mais suave, né, mais saudável, porque aqui vai se desenrolar a paixão, o amor e a amizade. Então essa posição aqui é uma posição mais confortável, né? E hoje, devido ao avanço, devido ao feminismo, devido ao capitalismo selvagem, estão como quem diz, condenando, querendo tipo desarmar essa posição e jogar todo mundo para cá. Por isso que está aumentando muito essa síndrome, né? Transtorno de personalidade narcísica, conflito narcísico, e está todo mundo vindo para cá, né? E aqui é uma relação que não tem muita mudança. Aqui é uma disputa, tá? É uma disputa crescente, né? E quem está aqui, normalmente ele vai estar sempre em disputa, sempre buscando algo a mais para ele se completar, né? Para ele se sentir mais poderoso, se sentir mais completo, né? Em detrimento do outro, tá? E aí o que acontece? Quem está aqui, ele só vem na relação R3 para como diz, usufruir alguma coisa que o objeto possa lhe proporcionar. Então, não se está se vivendo psicologicamente muito nesse campo. Os narcisistas não vivem nesse campo aqui. Eles estão sempre mais aqui na R4. Ele vem um pouquinho e volta. Vem um pouco e volta. A base mais narcísica é esta. Então o ego narcísico está sempre nessa posição aqui. E não tanto nesta, né? Então acho que com isso deu para desenhar, né? Eu espero que vocês tenham entendido, né? Vendo os outros vídeos dá para ficar mais claro, né? Por que hoje o narcisismo é tão falado? Por que o narcisismo tem essa parte tão prejudicial, né? E é uma coisa que não tem, vamos dizer, esperança de mudar. Porque o narcisismo, quando você cai para o narcisismo, quando eu estou dizendo, quando você cai para o narcisismo que você começa a escalonar, a tendência dele é sempre querer subir. Sempre querer subir, sempre querer subir. Ele não vai querer se deixar baixar, por isso que eu falei que é uma situação de competição. O narcisista, ele quer tudo a favor dele. Ele quer o outro para usufruto dele. Ele quer aquilo, ele quer o sucesso, ele quer a glória, ele quer as palmas, tudo para ele. Ele não aceita sair dessa posição. Porque se ele sai dessa posição e vem para essa, ele já decai um bocado em seu valor. E o terror do narcisista aqui na R4 é se ver aqui na R2. Né? É uma coisa que para ele se torna intolerável. Tá? Quanto mais ele sobe aqui na R4, mais terror ele tem de cair aqui na R2. Porque a queda vai ser maior, né? Como diz o ditado, né? A gente conhece, fala, quanto maior, maior é o tombo, né? Então, se o ego está mais aqui, mais, vamos dizer assim, numa situação menos escalonada, mais tranquila, para o ego aqui é mais tranquilo ele vir para essa relação mais honestamente, tá? Uma forma mais saudável. Então ele pode ficar nessa relação um bom tempo e ficar aqui também de boa. Ele fica e também aceitar algumas armações onde ele fica aqui, por baixo, vamos dizer assim. Um ego não tão escalonado, ele aceita vir para essa relação honestamente, tá? Para ele dar um conforto, e ele aceita, né?
como diz, ver o seu lado mais negativo, o seu lado de falta, certo? Entre aspas, admitir um pouco a sua insuficiência, né? Aceitar, vamos dizer, a sua incompletude, tá? Agora, quanto mais o ego começa a escalonar, menos ele vai querer saber das outras relações. Quanto mais ele escalona, ele vai entrando no nível aqui de psicopatia, tá? Ele vai subindo aqui do normal para sociopatia, tá? E depois para psicopatia. Então já é um problema bem crítico aqui, né? Quanto mais ele tentar entrar numa vertical assim, a coisa vai estar mais conflitante e mais problemática, tá ok? Então, eu falei agora do termo que eu acho legal falar, que a sociopatia seria então a fase do narcisismo que seria, vamos dizer assim, não digo doentia, mas já seria de um transtorno, onde o ego busca a tirar do objeto, tirar do outro, tudo que interessa para ele, tá? Então eu vejo sociopata, pessoas narcisistas, né, já com grau elevado de narcisismo alocado na R4, que a própria posição o leva a ser isto, tá? A fazer assim, a agir dessa forma, tá ok? Então acho que deu para diferenciar, né, o sociopata do psicopata. O psicopata é um grau acima, ele está mais escalonado ainda. Ali ele já está num nível assim destrutivo, né? O sociopata não, o sociopata ele é como fala, um explorador, né? Ele é um abusador, né? Ele entra em relações tóxicas, né? Que tudo vai ser bom para ele e para o outro, né? Nas relações não vai ser aquela maravilha, né? Vai causar um grande estrago. Então foi só para desenhar e mostrar para vocês, né, que o narcisismo está enquadrado aqui dentro da teoria da gangorra e ele é o motor que explica tudo o que ocorre no mundo, com as pessoas, né, com as relações sociais, tá ok? Então era só para dar um pouco de um fechamentozinho nesse assunto, tá ok? Então é isso, obrigado por sua atenção. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, que dê o joinha para curtir, me ajudar a desenvolver o canal, tá ok? Se tiver interesse no livro que eu recomendo a ler, né, porque a Fórmula da Mente, Teoria da Gangorra, parte desse livro aqui, tá? Com uma leitura fácil, gostosa de ler, tranquilo, tá? Eu recomendo que você leia o livro, se tiver interesse em consultoria, em fazer terapia, né? Você pode marcar pelo zap que está na descrição e aqui também na tela sempre está aparecendo no vídeo, tá ok? Então é isso, vamos a seguir, né, divulgando essa teoria, essas ideias, né? Espero que você me acompanhe nos próximos vídeos. Valeu!